Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou o tio Marcos e essa é a nossa turma Juniores 1, turma que nós temos participado e nos encontrado, ainda que virtualmente neste período, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E eu te convido para a gente fazer isso mais uma vez. Nós já estamos no último trimestre deste ano, um ano muito diferente, que nós tivemos uma experiência única, mas eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que a gente possa, nesse domingo, aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Vamos lá? Vamos então orar, pedindo que Deus nos ajude, nos dê um tempo bom de aprendizado. Oremos. Senhor, te agradecemos por esse domingo, pela oportunidade que temos de juntos estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque ela fala aos nossos corações e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, que foi o mesmo que inspirou a Sagrada Escritura, fale aos nossos corações, ao meu coração, ao coração de cada família e de cada criança que me ouve nessa manhã. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Quero começar a nossa reflexão de hoje mostrando para vocês dois objetos. O primeiro deles é esse. O que é isso? É um presente. E o segundo deles é esse aqui. É uma medalha. Um presente e uma medalha. Qual a diferença entre eles? Você gosta de ganhar presente? Eu gosto. Quem não gosta, não é verdade? Agora, como a gente faz para ganhar um presente? Normalmente a gente simplesmente ganha. Alguém resolveu nos dar um presente. Seu pai, sua mãe, porque você fez aniversário, porque a pessoa gosta de você. Enfim, você simplesmente recebe o presente. Isso é uma coisa que vem para você de graça. Não te custa nada, não precisa que você faça nenhum esforço para ganhar esse presente. O outro objeto é uma medalha. Essa medalha, por exemplo, é uma medalha de uma corrida. Essas corridas que acontecem de forma corriqueira aos domingos perto da nossa igreja. Você participa da corrida, conclui a corrida e ganha uma medalha. Às vezes você pode participar de uma competição lá na sua escola, pode ser até uma competição bíblica na igreja, onde você faz um esforço e ganha uma medalha. Então nós temos algumas diferenças bem grandes entre os dois objetos. O presente, ele chega de graça, sem esforço nenhum. A medalha, ela requer um esforço, ela só é ganha para quem merece ganhar a medalha. Agora, quando nós falamos em relacionamento com Deus e a salvação, de que forma isso acontece para cada um de nós? Ela se dá na forma de um presente ou de uma medalha? Ou seja, com relação à salvação, nós precisamos fazer algum esforço ou ela vem de uma forma graciosa, ela vem de graça? O que vocês acham? A palavra de Deus nos ensina que a salvação, ela acontece pela graça. E a definição de graça é um presente, um favor imerecido. Alguma coisa que nem eu e nem você merecemos, mas que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, resolve nos dar. Isso é a graça. Um presente que nós não merecemos, mas que a gente recebe. Agora, será que este entendimento da graça, do presente imerecido, na época do apóstolo Paulo, na época da igreja primitiva,
ele era um entendimento tranquilo? Todos entendiam ele de uma forma fácil? O que vocês acham? Não, não era bem assim. Tanto é que o trecho que nós estamos estudando hoje, ele nos traz esse relato. O relato de uma situação vivida na igreja naquela ocasião e que precisou acontecer, inclusive, uma reunião para tratar desse assunto. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos 15 e nós vamos ler o versículo de número 6. O tema que aparece na nossa Bíblia diz o seguinte: a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E o versículo 6 diz o seguinte: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Mas que questão seria essa que eles precisavam examinar? Para isso, a gente precisa voltar à história um pouquinho antes. Se você pegar a sua Bíblia e virar a folha, você vai ver que no início do capítulo 15 diz o seguinte: diz que houve uma controvérsia a respeito da circuncisão entre os gentios e os judeus. O que é controvérsia? É uma certa confusão, uma diferença de entendimento. Alguns entendiam uma coisa, outros entendiam outra coisa. Isso tudo aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava passando lá pela região de Antioquia. E lá tinha uma igreja estabelecida, e nesta igreja participavam judeus e gentios que se converteram. Eram judeus que tinham se convertido, tinham entendido que Jesus tinha vindo, e gentios que também tinham entendido da mesma forma. Só que começou a haver ali uma certa discussão de entendimento a respeito da circuncisão. Vocês vão lembrar que nós estudamos já um pouquinho sobre isso. A circuncisão, ela era uma marca que Deus tinha definido que o seu povo, o povo escolhido por ele, deveria fazer no corpo. Os homens passavam por esse ritual. E isso era uma marca que as pessoas que faziam parte daquele povo tinham. Símbolo desta aliança, desse acordo de Deus com o seu povo. Então o que aconteceu foi o seguinte: os cristãos, os judeus, diziam que os cristãos que eram gentios, que não tinham sido circuncidados, que não tinham passado por este ritual, eles precisavam passar por isso. E aí aconteceu uma grande discussão sobre isso. Eles falavam assim: não, tem que cumprir a lei de Moisés. Nessa situação, Paulo e Barnabé conversaram muito com aquela igreja e resolveram fazer o seguinte, falando: não, este assunto nós precisamos definir com a liderança da igreja. Onde está a liderança da igreja? A liderança está em Jerusalém. Lá em Jerusalém estão os apóstolos e os presbíteros, que são responsáveis pela igreja. Então nós vamos levar esse assunto para eles e eles vão estudar e vão definir. Quando chegaram lá, colocaram a situação diante dos apóstolos e dos presbíteros para eles analisarem a situação. Então Pedro, o apóstolo Pedro, que muitas vezes aparece nas nossas histórias, surgiu e lembrou a eles que alguns anos atrás ele tinha sido chamado para falar e proclamar o amor de Deus para os gentios. Lembra dessa história, né? Nós estudamos alguns domingos atrás, aquele episódio lá de Cornélio, quando Pedro foi chamado para falar para os gentios. E Pedro explicou e relembrou para eles isso, porque isso já tinha acontecido fazia uns 10 anos. E parece que eles tinham esquecido algumas coisas. Então Pedro retomou esse assunto e aí lembrou a eles dessa situação. E ele falou: olha, Deus não requer esse sacrifício deste povo. Isso foi uma coisa que fazia parte
da sua aliança, mas com a nova aliança, com a aliança de Jesus, isso não é mais necessário. E aí, a partir daí, eles escreveram então uma carta para aquela igreja, dando essas orientações. Eles voltaram para aquela igreja com essas orientações, a igreja entendeu, né, e seguiu em paz. Foi isso que aconteceu na situação e na narrativa que nós estudamos hoje. Agora, o que essa história tem a ver com a gente hoje? Essa história nos traz alguns ensinamentos que são preciosos e que valem para nós ainda hoje. Por exemplo, o primeiro deles é que o Evangelho e a boa nova, a boa notícia de que Jesus veio para nos salvar, ela é tanto para os judeus como para os gentios. Vocês lembram a diferença de judeus e gentios, não é? O povo judeu foi aquele povo descendente de Abraão, que Deus tinha escolhido e falou: deste povo sairá o Messias. Era um povo que era separado por Deus para isso, o povo judeu. E desse povo, de fato, nasceu o Salvador. Jesus veio através deste povo. Os demais, ou seja, todos aqueles que não são judeus, são gentios. Nós somos gentios. Eu sou gentio, você é gentio. Nós não fazemos parte do povo judeu. Mas a salvação, ela é tanto para um como para outro. Este é o primeiro aprendizado. Para o povo judeu, Deus estabeleceu lá no Velho Testamento vários rituais, muitas coisas que eles precisavam cumprir. Eram alguns requisitos, faziam parte da sua lei, a lei mosaica. Essa lei precisava ser observada à risca. E dentre eles existia a exigência da circuncisão, que era esse sinal que deveria ser feito no corpo. Só que com a vinda de Jesus, isso foi abolido. Sabe por quê? Porque o sinal daqueles que têm Jesus, ele não é um sinal no corpo. Ela é uma marca no coração. As pessoas que aceitam Jesus têm essa marca no coração. E é isso que faz a sua diferença. Naquela ocasião, a igreja passou por um grande problema. Um problema doutrinário, um problema de entendimento, que poderia ter gerado uma grande divisão na igreja. Mas qual foi o comportamento deles naquele momento? Eles levaram a situação aos líderes da igreja e a igreja entendeu a recomendação. E a partir daí ficou tudo em paz, ficou tudo pacificado. As igrejas ainda hoje passam por problemas, por dificuldades e por diferenças de entendimento. Isso é legítimo. A igreja é formada por homens e às vezes a gente tem a opinião de um divergente da opinião do outro. Mas existe na igreja a liderança que é instituída por Deus. As igrejas têm a liderança dos pastores e dos presbíteros, que são os homens escolhidos por Deus para darem a direção à igreja. E o Espírito de Deus trabalha no coração desses homens e dá a eles a direção que a igreja deve tomar. A nossa igreja funciona assim. Nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos essa liderança que foi escolhida para dar o rumo para a igreja. Então, quando tivermos alguma dificuldade ou alguma necessidade, essas pessoas nos ajudarão com essa decisão. Elas são melhores que nós? Não. Elas estão instituídas por Deus como autoridade para governar a igreja. Então nós devemos, primeiro, orar por essas pessoas para que Deus conduza os seus corações. E devemos nos submeter às suas orientações, enquanto essas permanecerem firmes à palavra de Deus. Se por acaso uma das orientações não for de acordo com a palavra de Deus, nós devemos seguir o que diz a palavra de Deus. Mas os presbíteros, eles são homens de Deus, e Deus coloca nos seus corações a sua palavra e a sua direção. E assim, o Espírito de Deus continua conduzindo a igreja. Então não se esqueça, quando você vê
um presbítero, um diácono, um pastor, a liderança da igreja, lembre-se de que eles são homens que foram instituídos por Deus para governar a sua igreja. E que é através desses homens que Deus dirige a sua igreja. E a gente tem o compromisso e a obrigação de orar por esses homens, pedindo que Deus continue ajudando e cuidando deles. Agora vamos olhar de novo para o nosso presente. Qual é o sentimento que a gente tem quando a gente recebe um presente? Eu posso me orgulhar e dizer o seguinte: eu merecia receber esse presente, eu fui muito bonzinho, eu fiz tudo o que era certo e merecia receber esse presente. Ou então, eu posso me sentir triste e falar assim: puxa vida, eu faço tanta coisa errada, não merecia ganhar esse presente. Agora, diante da salvação que nós recebemos, qual deve ser a nossa atitude? A gente deve se orgulhar porque a gente fez e somos dignos disso? Ou devemos nos sentir tristes, dizendo: olha, eu não mereço? Na verdade, nem uma coisa, nem outra. Sabe por quê? Tudo que a gente fizer não vai ser suficiente para garantir a nossa salvação, porque nós ainda somos pecadores. Mas, mesmo não merecendo, nós devemos nos alegrar por termos recebido essa salvação, porque Deus, na sua graça e misericórdia, nos alcançou. E quem pagou o preço desse presente? O presente que eu ganho, que você ganha, alguém pagou por ele. Seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, enfim, alguém pagou o presente. No caso da nossa salvação, o preço foi pago por Jesus naquela cruz. Quando ele derramou o seu sangue, deu a sua vida no meu e no seu lugar, ele pagou esse preço. Deus nos dá a salvação de graça. Nós não merecíamos isso e não podemos pagar por ela, mas Jesus pagou o preço com a sua morte. Tem algumas religiões que dizem que a gente precisa fazer algumas coisas, que a gente precisa fazer boas obras para alcançar a salvação. A palavra de Deus não nos ensina isso. Ela diz que a nossa salvação, ela é de graça. Deus, através de Jesus, pagou o preço do nosso pecado. A salvação, ela é de graça. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Efésios 2, 8 e 9. Vamos abrir? E o texto bíblico diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então vejam, a salvação, ela é de graça. Pela graça sois salvos. E o que precisa? A fé em Jesus. Isso não vem da gente, vem de Deus. É Deus quem nos escolhe e aplica isso. E não é pelas obras, porque se fosse pelas obras nós iríamos nos achar os bons. Foi por isso que a gente ganhou, mas é pela graça. Agora, isso não nos exime da responsabilidade de fazermos as boas obras. As boas obras, elas não são para a salvação, mas elas são um reflexo daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós começamos, a partir do momento que somos salvos, a executarmos boas obras, não para garantir a salvação, mas para confirmar através dela que nós somos salvos e que amamos a Jesus e por isso fazemos o que é certo. E aí nós caminhamos para um novo versículo que nós vamos aprender a partir de agora. O texto é Filipenses 1, 27, a primeira parte do versículo. E diz assim: vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo.
Vamos falar de novo. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, nós temos a salvação de graça, mas o nosso comportamento ele deve ser um comportamento que espelhe a nossa salvação e a nossa redenção. Isso é viver de forma digna do Evangelho. Muito bem, estamos caminhando para o final da nossa aula. Eu queria dar 2 recadinhos para vocês. O primeiro deles é que nós estamos ainda continuando com o nosso amigo de oração. E se você fez a sua inscrição, você escolheu o seu amigo de oração, você recebeu, na verdade, você foi sorteado aí no seu amigo de oração, você continua orando pelo seu amigo e depois nós vamos orientar a forma como nós faremos a divulgação de quem é o amigo de quem. Eu estou orando pela minha amiga de oração. Eu recebi uma amiga de oração que depois eu vou contar para ela quem é a minha amiga. Então continue orando pelo seu amigo de oração. E também nós vamos colocar de novo no grupo dos pais uma atividade e a gente queria que vocês fizessem a atividade para a gente seguir. Combinado? Para encerrar, a gente vai escutar uma música muito bonita que nós já cantamos algumas vezes na nossa igreja, provavelmente você conhece, então se você conhece, pode cantar junto, e ela fala um pouquinho sobre a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, 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 vida. Que de fato Ele seja o Deus da nossa vida. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento de estudo, pela Tua Palavra, porque ela fala aos nossos corações. Te agradeço por cada família que me ouve nesta manhã, pelas crianças, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção sobre as nossas vidas. Também te agradecemos pela nossa igreja, porque ela tem se mantido fiel. Te pedimos pela sua liderança, pelos presbíteros, pelos pastores, que o Teu Espírito, que o mesmo Espírito que conduziu os homens lá do passado da igreja primitiva, continue a conduzir os rumos da Tua igreja. E que nós nos lembremos de orar pela liderança,
e entendemos que eles são escolhidos teus para dirigirem a tua igreja. Te peço a Deus que o Senhor continue a cuidar das nossas famílias, a dirigir os nossos passos, nos dar uma boa semana e que em breve, muito em breve, nós possamos estar juntos novamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, muito bom estar com vocês, que em breve, de fato, a gente possa estar juntos, que Deus abençoe vocês, abençoe as suas famílias, que vocês tenham uma excelente semana. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!